Ricardo Simões Lopes. Quando criança era muito tímido e ler não era uma atividade que o agradava. Ele só desenhava o tempo todo. Nunca foi muito bom desenhista, não era o melhor da sala, por exemplo, só gostava mesmo de desenhar. Preferia desenhar a um colega que conversar com ele. O pai de André percebeu a falta de interesse do filho pelos livros e a fascinação pelo desenho. Então arranjou uma maneira de despertar o gosto pela literatura, deu a ele uma revista em quadrinhos. A partir daí, a paixão só aumentou e ele passou a ganhar revistas, não só do pai, mas também da mãe, que, apesar de não saber ler, deu ao filho todo o incentivo necessário para que ele fosse cada vez mais estimulado a praticar os dois hábitos, ler e desenhar. Quando cresceu, André não teve dúvidas. Queria seguir desenhando e cursou artes visuais. Para ter a aprovação dos pais, optou pela licenciatura. Naquela época não era fácil aceitar que um filho fosse artista, então escolheu ser professor, que era um ofício muito reconhecido. Durante o curso se descobriu e se apaixonou pela profissão. André Macedo, além de ser professor e cartunista, possui um estúdio onde trabalha como animador e roteirista, e os trabalhos já rendem livros, exposições e prêmios. E ele, é claro, é o nosso entrevistado aqui do Quindim Cultural, no quadro aqui da Rádio Com. Seja bem-vindo mais uma vez aí, André Macedo, aqui pela primeira vez no Quindim Cultural, né? E já te agradeço por aceitar nosso convite, e eu começo te perguntando, conta um pouquinho para nós sobre os teus projetos, os teus trabalhos aí, e para começar o personagem mais conhecido, né, o Libório, ali do Diário Popular, né, grande cartoon aqui famoso da cidade. Conta um pouquinho para nós como é que foi a elaboração dele, como é que foi a ideia de criar esse personagem. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a vocês aqui da rádio. Para mim é muita satisfação aqui poder estar no estúdio, né, na rádio que é um lenitivo para mim nesse período difícil que passa o país, né? A gente tem um contraponto da mídia oficial, que geralmente passam notícias que não trazem nenhuma motivação de mudança positiva nas coisas que estão acontecendo aí. Assim, a minha vida mudou bastante, assim, a partir desse texto aí que tu leu, né? Sim. Algumas coisas não mudaram, por exemplo, eu continuo tímido, né? Claro, a diferença é que muita coisa evoluiu nesse meio tempo. eu já não me chamo de tímido, mas de sociofóbico, acho que é um termo mais pomposo, assim, mais técnico. Com certeza. Eu já não tenho mais estúdio, né? Eu trabalho exclusivamente para a Universidade Federal, no curso de cinema de animação. Sim. E trabalho esporadicamente com quadrinhos. Eu ainda produzo alguma coisa, mas não publico regularmente. Né? E a atividade de cartunista, que depende muito da atividade diária, da publicação diária, assim, eu perdi a embocadura, embora tenha o olhar, mas a compulsão por fazer com que esse olhar se transforme numa imagem gráfica eu já não tenho. Né? Eu acho que esse momento assim é muito rico assim, em termos de experiência, de convívio. Né? Algumas coisas que eu não conseguia fazer como cartunista, era retratar uma realidade ou mesmo aprofundar um tema, hoje eu consigo a partir do convívio com os alunos e de uma área de produção e de contato com a população que é extremamente poderosa, né? E muito afim com a área de quadrinhos, que é a área do cinema, em especial o cinema de animação. Então a gente tem vários projetos, várias atividades nessa área, que de alguma forma, indiretamente, acabam influenciando a produção de quadrinhos, mas não mais diretamente, exclusivamente com quadrinhos. Até tem um projeto na universidade que foi herdado da professora Nádia Sena, que é o Núcleo de Desenho em Quadrinhos, que a gente desenvolve. Né? E paralelo a esse projeto, a gente tem outros ligados ao cinema de animação também, que estão em franco progresso. E entre outros projetos, quais que tu destacaria além desses para o pessoal saber um pouco mais, assim, que tu estás em andamento, assim, fora esses aí? Sim, a gente tem alguns projetos de ensino agora que ao longo desses 4 anos chegaram em ponto de amadurecimento, né? Há pouco agora eu vou ter uma reunião, que é a primeira reunião para a criação da empresa Júnior no curso de cinema de animação. Essa empresa Júnior deverá nascer a partir da produção dos alunos, né? Por iniciativa dos alunos também, com algumas ações que vão repercutir na comunidade. Né? Algumas dessas ações dão conta de contemplar a necessidade que a universidade tem
de dar uma contrapartida de tudo que é investido ali dentro para a comunidade, como um circuito alternativo de exibição nas escolas, criação de oficinas nas escolas também. Além de também um canal de relação com a própria comunidade de profissionais na área do cinema de animação e do cinema e audiovisual, que é um pouco dispersa no sentido que a gente sempre, quando fala dessa área, fala de profissionais que trabalham exclusivamente na área, né? Mas é uma área que se alimenta muito e carece de orientação de conteúdo, por exemplo, né? Se eu quiser fazer um filme sobre o meio ambiente, eu preciso de profissionais que dominem esse conteúdo, eu preciso me assessorar. Profissionais assim da área mais objetiva também, do direito, profissionais da área médica, a gente já produziu bastante coisa sobre cirurgias, por exemplo. Né? Isso falando da questão mais objetiva da área, no sentido de tentar agregar esses profissionais, ou mesmo os simpatizantes da área, e poder, através dessa aproximação, construir um trabalho coletivo e que realmente representa aquilo que identifica as comunidades. Né? É muito interessante isso, né? Fazer essa junção de várias áreas e trazer o quadrinho, a arte também como um componente importante para essa... Exatamente. Isso assim, o meu trabalho na universidade ele gira muito em torno dessas ações, assim, no sentido de aproximar, abrir a universidade para a comunidade e a universidade também chegar até a comunidade para atingir o grande objetivo que é popularizar a produção audiovisual. Claro. Né? E como é que tu vês essa profusão de artistas, não só na área dos quadrinhos, mais precisamente, né, que tu tens tido essa vivência como professor e o pessoal que está despontando aí, muita gente já entrando na área, como é que tu vê a cena aí atual? Eu acho assim, quando eu comecei a fazer quadrinhos não existia nem a Xerox, né? Eu fazia a reprodução dos meus quadrinhos com papel carbono. Olha só! Que era uma estratégia de popularização. Com certeza! Papel carbono, distribuía na rua, distribuía para meus parentes, né? Porque na verdade eu queria que as pessoas, me comunicar com as pessoas através daquilo que eu mais gostava de fazer. E eu acho que o acesso às ferramentas, à tecnologia, à própria internet, ela facilitou muito isso e aproximou as pessoas de uma forma muito contundente, assim. Eu sempre tive receio, por exemplo, de estimular a produção de quadrinhos, porque eu sabia exatamente a dificuldade que é trabalhar nessa área, que tem uma perspectiva mais concreta de retorno. Né? Sim. A gente vê a ideia de trabalhar com arte assim dentro do senso comum como uma coisa supérflua, até como uma atividade cosmética, assim, mas é para fazer nas horas vagas ou então para enfeitar uma realidade. Né? Isso eu estou falando do ponto de vista do senso comum. E hoje não, hoje existe uma mobilização das comunidades, inclusive até financiamentos coletivos, né? Uma baita ferramenta aí para difusão e propagação e inclusive incentivo para valorizar os trabalhos artísticos e até de comunicação como o nosso, assim, né? Isso é importantíssimo isso. É uma grande revolução para o desenvolvimento da arte. A gente acaba identificando um público, né, e sendo mantido por esse público. E isso é uma grande revolução. E eu acho que essa quantidade de artistas que tem surgido, elas surgem em função dessas condições que mudaram. Né? Existem estratégias ao longo desses últimos anos de políticas públicas, né, de fomento ao desenvolvimento, embora isso tenha sido muito carente na área de quadrinhos. Nós temos na área de quadrinhos uma dificuldade muito grande de mobilização, porque a timidez ou a sociofobia parece ser uma regra. Né? E as políticas públicas elas foram desenvolvidas a partir da mobilização de grupos organizados para isso. Né? Então, em determinadas áreas, onde há uma facilidade de mobilização, há a facilidade de reivindicação e, através dessa reivindicação, uma orientação de investimento público. No quadrinho a gente nunca teve, por isso que a saída é justamente agregar valor às áreas. E a área do audiovisual é uma área dessa. Nós temos uma data em comum com o cinema, por exemplo, em 1895, publicação do Yellow Kid nos Estados Unidos, né? O surgimento do cinema como linguagem. E são linguagens afins. Por isso que os quadrinhos, é muito interessante para os quadrinhos, essa aproximação como uma forma também de alavancar esse setor e essa área. Sim. E o que o lado professor
e artista tu dirias para nós que tem em comum e ao mesmo tempo de diferente, assim? Que um complementa o outro nesse caso? Eu acho que essas características são peculiares, assim. Eu realmente, se tem uma coisa que a universidade me deu foi a formação de professor. O contato com a licenciatura, o contato com a prática pedagógica, abriu a minha cabeça nesse sentido. E isso tem muito a ver com convivência e compartilhar a informação e construir conhecimento a partir dessa reflexão proposta pela sala de aula ou simplesmente pelo contato com acesso à informação. Eu consigo conciliar as duas atividades. Né? Eu acho que eu não sou nem artista, justamente porque não me senti plenamente satisfeito só em produzir, e nem especificamente só professor, porque eu preciso também produzir e até utilizar essa produção como uma ferramenta de trabalho na área da educação. Mas eu não acho que isso seja comum a todo mundo. Acho que isso é um perfil especificamente. E realmente eu me descobri dentro do curso de educação artística e de lá para cá estudei muito essa área, né? E consegui me desenvolver e tentar até conciliar conceitos da linguagem visual dos quadrinhos com algumas estratégias que eu uso em sala de aula ou mesmo fora dela através dos projetos de extensão e ensino e pesquisa, né, na universidade. Sim. E conta um pouquinho para nós a respeito de exposições que tu tenhas feito já e de prêmios que tu tenhas ganho e livros que foram lançados, só para a galera saber um pouquinho desses reconhecimentos, assim, principalmente em livros e prêmios, né, já contemplados aí que tu tens aí, que tu poderia destacar que foram mais marcantes. Resumidamente, assim, eu publiquei 18 livros, estou agora concluindo o 19º livro, né? Eu gosto muito de produzir, gosto de ler, gosto de produzir. Estou produzindo um livro de quase 400 páginas, que para mim foi colocado como desafio para mim mesmo, né? E é uma satisfação de fazer isso, de tentar dominar essa narrativa que é muito longa e muito trabalhosa. Alguns prêmios, né, nacionais, internacionais. Eu acho que a última ação assim, mais importante da carreira como cartunista foi a exposição que eu fiz em Nova York, a convite de uma curadora lá de Nova York. Mas os meus trabalhos já transitaram por França, Alemanha, Japão, né, e por aí vai. Pelo Brasil? Pelo Brasil também. Né? E embora no Brasil ele tenha se limitado mais à região sul do país, né? Em função das publicações diárias. Publiquei ao longo de 20 anos em 3 jornais aqui do sul, com circulação até o Paraná. Então, resumidamente é isso, assim, né? Eu acho assim, na verdade, o que eu entendo de mais importante da carreira de cartunista foi a relação com o público, uma abordagem mais regional. Com certeza. Eu percebi, por exemplo, que durante um ano, logo no início da carreira, eu participei de muitas mostras, muitos festivais internacionais, mas eu percebi que à medida que eu ia participando, eu ia me distanciando do público, daquele público que lia o jornal diariamente, né? Essa distância fazia com que eu não percebesse as reações e a possibilidade de contato, e isso acaba não deixando de influenciar meu trabalho. Quando eu percebi essa diferença, eu diminui muito essa questão de participar de coisas que não fossem a publicação diária e passei a investir mais nisso. E isso acabou também influenciando a produção de livros, né? Livros de quadrinho. Então, o que eu valorizo mais foi justamente essa receptividade, essa possibilidade de dialogar, de perceber afinidades a partir de um público que eu conheço, porque nasci aqui, porque me criei aqui, entendo alguns valores, especialmente os valores da periferia, que eu procuro retratar bastante nesse livro que eu estou concluindo, né? Nasci no bairro Simões Lopes, e para mim isso eu diria que é o maior prêmio, né? Poder ter essa proximidade. Eu acho que também não é uma coisa muito comum de acontecer, ainda mais que eu
vivi de publicação de quadrinhos, é uma coisa que eu gosto muito de dizer, porque não é uma coisa muito fácil, mas eu vivi de quadrinhos e sempre vivi aqui em Pelotas. Vivi de quadrinhos em Pelotas. Que é uma coisa não tão comum também, Não, né? não O pessoal tão geralmente vai embora e tal. Vai embora, né? Meus livros sempre foram os mais vendidos, né? Tanto da Feira do Livro quanto de banca. Chegou uma época que as produções não circulavam tanto pela internet, chegava a vender mais que o Maurício de Souza aqui na região. Interessante Então, isso. Então isso é fruto dessa, eu acredito que seja fruto dessa relação com o público, né? De um diálogo assim, direto. E isso foi mais enriquecedor, assim, do ponto de vista profissional e do ponto de vista humano, acho que foi mais enriquecedor. E fazendo esse gancho com a literatura, a gente pesquisou que tu foste o patrono da Feira do Livro. Foi isso. Evidentemente. Lá de 2012, né? E conta pra nós essa relação com a feira, não só naquele momento enquanto tu foste patrono naquele período, mas enquanto frequentador da Feira do Livro de Pelotas, assim. Eu confesso que como patrono eu não curti tanto quando eu não tinha esse destaque na feira, porque a feira sempre foi um oásis, né? Um oásis de final de ano, e a escolha de livro, todo aquele ritual característico, o encontro com os amigos, né, com os artistas amigos na Feira do Livro, é uma coisa assim, com bastante nutrientes psicológicos, assim, né? E como patrono da feira, eu tinha uma responsabilidade a cumprir, e isso tensionou um pouco a minha relação, tanto com os livreiros quanto as pessoas que iam lá. Mas, de qualquer maneira, foi um reconhecimento inesperado e que eu sou muito grato até hoje, assim. Até porque, como os quadrinhos é uma área ainda olhada com uma certa desconfiança, né, como uma arte um pouco vulgar, embora isso tenha mudado bastante, né? Tanto que quadrinista hoje até se torna professor de universidade e trabalha isso, né, dentro da universidade. Mas esse período foi